Fala pessoal do canal Educação Física Útil, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe para vocês planos de aula da Educação Física Escolar conforme a BNCC, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre este assunto ainda e como planejar suas aulas, então venha ver comigo como planejei uma aula para o ensino médio, para a educação infantil e para o fundamental. Vamos lá? Então, pessoal, eu trouxe para vocês um plano de aula do ensino médio, um plano de aula do ensino infantil e um plano de aula do ensino fundamental, tá certo? No ensino médio, você vai precisar colocar esses itens, que é a habilidade, o objeto de conhecimento, a unidade temática e o campo de atuação social. Depois, você vai desenvolver a sua aula. O desenvolvimento da aula é a sua metodologia, como vai ser sua aula. Então, você vai descrever como ela vai ser. Depois, se você quiser, você coloca abaixo os recursos que você vai usar e as referências você pode colocar no seu plano anual. Mas se for um plano de aula avulso, você pode colocar no seu plano de aula, tá certo? Que referência você usou? Foi a BNCC e algum outro local que você pesquisou para fazer aquela aula. Então, aqui está montado um plano de aula para vocês, como exemplo. Então, eu peguei a unidade temática que a BNCC me dá como sugestão. Eu peguei as práticas corporais de aventura e como objeto de conhecimento eu peguei as práticas urbanas da minha cidade. A unidade temática de práticas corporais de aventura, ela pode ser práticas urbanas e práticas da natureza, né? Então, eu peguei as urbanas, ok? E nesta aula, qual é o meu objetivo dessa aula? O objetivo é justamente a habilidade que eu vou usar. E a BNCC, ela me dá justamente quais objetivos eu posso usar na minha aula. Então, eu peguei aquele que identifica com a minha disciplina, que está na área de linguagem e suas tecnologias, e aquele que se identifica com o conteúdo que eu vou dar. Nesse dia que eu vou dar aula teórica, essa habilidade, ela bate certinho, porque ela diz analisar criticamente preconceitos, estereotipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Mediante a metodologia que eu vou usar. Se você ver aqui a minha metodologia que eu usei nessa aula, eu vou começar com um diálogo com os alunos a respeito das práticas corporais de aventuras urbanas, se eles conhecem, e perguntar se eles têm alguma experiência ou conhecem alguma dessas práticas em sua cidade e citar alguns exemplos das práticas urbanas. Depois eu vou trazer alguns vídeos de algumas práticas urbanas. Aqui, por exemplo, eu coloquei o parkour, vou trazer um vídeo onde foi gravado na minha cidade, na cidade em que eu dou aula, para aproximar esse aluno da sua realidade, para aproximar esse aluno do campo de vida pessoal e para que ele venha refletir e se questionar e analisar criticamente cada um dessas práticas, não é verdade? Então, a partir do vídeo que eu vou colocar, depois nós vamos dialogar novamente a respeito de se há algum tipo de preconceito ou de posicionamento contrário. E realmente, pelo que eu vi, o pessoal do parkour muitas vezes sofre o preconceito de dizer é só um pessoal que está correndo para um lado e para o outro, pulando para cá e para lá, quando na verdade é uma arte que vem conquistando cada vez mais o seu espaço, existe concentração, agilidade, força, habilidade, etc. E o professor ele vai conduzir aquela aula justamente atingindo esse objetivo de que adotar um posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. E depois até pode pedir para os alunos escrever se já sofreram algum tipo de preconceito, colocar aí um papel sem se identificar, enfim, ali você vai conhecer mais seu alunado, vai ter como elaborar a sua próxima aula, que vai ser vivenciar uma dessas práticas. E isso é um exemplo de aula, né, gente? Então, no seu plano de aula, o que não pode faltar é esses itens que a BNCC traz.
campo de atuação, a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade que você vai utilizar. E desenvolver sua aula como você já fazia em seus planos de aula, beleza? Alguma dúvida? Se vocês quiserem mais alguma sugestão, deixe nos comentários. Então, um outro plano é o plano de aula infantil. Segundo a BNCC, ela devem ser asseguradas às crianças de conviver, brincar, participar, explorar e expressar-se, conhecer-se, e ela traz os campos de experiência. No seu plano de aula, você vai colocar qual é o campo de experiência que você está utilizando. Aqui, por exemplo, nesse plano de aula, eu vou usar o eu, o outro e nós. Mas existem outros, que pode ser corpo, gesto e movimento, que esse também cabe muito em nossas aulas, corpo, gesto e movimento. O outro é traços, sons, cores e formas. O outro é escuta, fala, pensamento e imaginação. E o outro que é espaços, tempos, qualidades, relações e transformações. Então, veja que depois de você escolher o campo de experiência, você vai para os objetivos da aprendizagem. E a metodologia que você vai usar naquela aula, certo? Então, aqui nesta aula, como exemplo, eu trouxe algumas atividades que eu vou realizar com estas crianças. Como eu sei já a idade da criança que eu vou dar esta aula, coloquei aqui 3 anos, mas lá na BNCC está dividido em 3. Os bebês, crianças pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 a 5 a 11 meses. Ou seja, você vai ver a idade dos seus alunos, vai pegar o campo de experiência, que foi esse que foi citado, e vai pegar o objetivo de aprendizagem do desenvolvimento. O objetivo está constando na BNCC justamente de acordo com a idade que você está dando a aula. Então, aqui para os 3 anos, a faixa de 1 ano e 7 meses e 1 ano e 3 meses, essa aula, o objetivo é demonstrar a imagem positiva de si e confiança em suas capacidades para enfrentar dificuldades e desafios, compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos, respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Então, veja que tem mais objetivos a ser alcançado nesse campo e nessa idade. Só que eu selecionei aquele que está conforme a proposta da minha aula, certo? Nesta aula eu vou usar recursos de bambolês e bolinhas coloridas com as crianças. Então, eles vão compartilhar objetos, vai ter momentos que eles vão ter que respeitar as regrinhas básicas. Então, esse objetivo bate certinho com o desenvolvimento da minha aula. Então, você vai lá na BNCC, seleciona os objetivos que vai conduzir com relação à sua aula, vai escolher o campo de experiência e vai fazer a sua metodologia. Pronto, está feito o seu plano de aula infantil, beleza? O plano de aula do ensino fundamental, anos iniciais, como exemplo, acredito que já está ficando mais fácil, se você chegou até aqui, você vai escolher a unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades que vão ser usadas naquela aula e vai desenvolver a sua aula. Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 atividades que eu vou fazer nessa aula, mas claro que poderiam ser mais, visto que as brincadeiras populares, brincadeiras e jogos são diversas, não é verdade? Mas aqui eu coloquei uma bem conhecida para você entender como fica mais ou menos o plano de aula. Então, por exemplo, a amarelinha, que eu vou desenvolver nessa aula. Qual é o objetivo? Então, o objetivo eu vou colocar diante do que está escrito lá na BNCC. Eu vou escolher conforme o que representa aquela minha aula. A unidade temática que eu escolhi aqui nesse plano de aula foi brincadeiras e jogos. Você tem que prestar atenção porque brincadeiras e jogos, por exemplo, ela é 1º e 2º ano, 3º, 4º e 5º ano, só que no 6º ano é jogos eletrônicos e 6º e 7º ano jogos eletrônicos. 8º e 9º já não vê mais a temática brincadeiras e jogos, certo? Então, o objeto de conhecimento para cada
ano é dividido o objeto de conhecimento que se espera daquele aluno, naquele ano que ele se encontra. Nesse ano, por exemplo, o primeiro e segundo ano foi colocado brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Então, eu escolhi aqui a amarelinha como brincadeira popular, andar sobre pneus como uma brincadeira, um jogo ou brincadeira popular, como é visto, e qual é o objetivo que eu pretendo nessa aula, que está lá na BNCC. Por exemplo, planejar e utilizar estratégia para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares. Para quem conhece já a amarelinha, eu acredito que todos conhecem, sabe que se usa muita estratégia na hora de se jogar uma amarelinha. Você pode utilizar a pedra, você pode pedir para que o aluno pule com o pé só, você pode para que ele pule uma casa. Existe uma diversidade de se brincar com a amarelinha. Então, esse objetivo condiz com a atividade que eu trouxe para aquela aula. Então, para fazer o seu plano de acordo com a BNCC, você planeja a sua metodologia e coloca em que unidade temática ele faz parte, qual é o objeto de conhecimento e qual é o objetivo, que são as habilidades a ser aprendidas naquela aula. Beleza? Muito obrigado por assistir. Eu agradeço e já faço um pedido. Se inscreve no canal, deixa uma mensagem, deixa um comentário. Isso me motiva a fazer mais aulas. Isso me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Meu muito obrigado e que essa aula venha contribuir para o seu aprendizado. Um grande beijo, até mais.